Olá, saudações cordiais a todos e todas. Eu sou Rui Mendes, médico animósico, e hoje eu estou aqui para compartilhar a imensa felicidade que eu estou sentindo graças ao fato de estar me transformando em um escritor. E por isso hoje eu gostaria de fazer algumas indicações de livros, como vocês podem ver, mas também gostaria de falar sobre realização de sonhos, que acredito que é uma das coisas na qual eu me especializei ao longo da vida. Eu me lembro perfeitamente que um dos primeiros medos que eu tive nessa vida e, consequentemente, um dos primeiros sonhos era o lance de aprender a ler, né? Justamente porque o meu irmão mais velho já estava aprendendo a ler e escrever. Eu via aquilo e ficava desesperado, acreditando que eu não conseguiria aprender a ler, o que, graças a Deus, consegui. Depois de aprender a ler, eu me lembro perfeitamente que o meu sonho era aprender a dirigir. Eu via que o meu pai dirigia automóvel, meus tios dirigiam automóvel, inclusive meus primos adolescentes, antes mesmo dos 18 anos, também aprendiam a dirigir automóvel. E aquilo me deixava muito ansioso para aprender a dirigir também. E assim como faziam meus tios, nosso pai também tratou de ensinar a gente a dirigir antes do tempo, antes dos 18 anos, por volta dos 10, 12 anos, ele já levou eu e meu irmão para aprender a dirigir, e aquilo deu uma acalmada naquela ansiedade, de maneira que quando eu tinha por volta ali dos 14 anos de idade, eu comecei a perceber que o meu grande sonho era conhecer o mundo. Por volta dos 10 anos de idade, eu comecei a observar que haviam pessoas que eu conhecia e que viajavam para outros países, e eu comecei a me dar conta que eu nunca havia conseguido ou nem pensado em sair do meu próprio país, que eu tinha passado toda a minha vida praticamente entre São Paulo, que foi onde eu nasci, e Sorocaba, que era a terra da minha família, ou é até hoje, né, ainda que eles não me considerem mais da família. Mas enfim, ao perceber que eu tinha o sonho de conhecer o mundo, e que eu não tinha condições de fazer aquilo ainda, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a viajar pelo Brasil, ir para os lugares que eu tinha interesse e curiosidade e que estavam ao meu alcance, que estavam dentro das minhas possibilidades. E dessa maneira comecei a ser um viajante, mais do que um turista, porque turista tem dinheiro, né? Mas comecei a ser um viajante, um explorador, um andarilho, né? Um solitário também, porque é muito mais tranquilo viajar sozinho do que viajar em grupo. E dessa maneira, quando eu fiz 22 anos de idade, eu saí do Brasil de férias pela primeira vez. Eu tinha um excelente emprego e fui conhecer a Espanha, fui conhecer a França, fui conhecer a Holanda, e voltei maravilhado com tudo aquilo, pensando que a melhor coisa que eu podia fazer da minha vida era, sempre que possível, tirar umas férias em um país diferente. Naquela época ainda não passava pela minha cabeça a possibilidade de ser um imigrante, a possibilidade de morar fora ou sequer de sair para sempre do Brasil. Eu tinha um emprego muito bom, confesso que era até um pouco invejado por certos amigos, entre aspas, e aquilo dava uma sensação de segurança muito grande, de que eu estava no caminho certo, de que jamais eu precisaria sair do país para buscar oportunidades através de subempregos, entre outras coisas, né? Então nada disso passava pela minha cabeça. Depois que eu comecei a ter a capacidade, a possibilidade de viajar para os lugares onde eu queria de tempos em tempos, foi somente depois de conseguir isso que eu comecei a plantear, que eu comecei a refletir a respeito da possibilidade de repente não voltar para o Brasil, né? Porque você começa a pôr as coisas na balança, começa a ver que você é mais feliz em um lugar do que em outro, e aí a vida, quando você decide o que você quer, quando você tem claro o que você deseja, a vida e o universo começam a conspirar ao seu favor. Mas a verdade é que, apesar de ser um realizador de sonhos ao longo de todas as fases da vida, foi somente por volta dos 18, 19 anos de idade que eu compreendi o quanto eu gostaria de ser um escritor. Eu me lembro perfeitamente que eu estava já no segundo ano da faculdade e eu consegui um trabalho, eu consegui um emprego de operador de telemarketing
numa falida empresa que deu golpe em milhões de pessoas no Brasil, chamada Fazendas Reunidas Boi Gordo. Então eu passava 6 horas por dia lá, 3 horas fazendo telemarketing ativo, 3 horas fazendo telemarketing passivo. E durante o telemarketing passivo, onde nós apenas recebíamos ligações, por vezes passava várias horas, 40 minutos, às vezes 1 hora sem receber nenhum tipo de ligação. E isso fez com que eu decidisse escrever o meu primeiro livro, que até hoje eu não consegui publicar, que se chamava na época Classe Pobre Alta, contando histórias, contos da vida como paulistano, criando personagens fictícios para plasmar histórias que eu havia ouvido, visto ou vivido. E a verdade é que escrever esse livro, por acaso, graças ao tempo livre que eu tinha, e tinha o Word ali no computador da empresa de telemarketing, então eu uni o útil ao agradável e comecei a utilizar o meu tempo de uma maneira, digamos assim, mais útil. E dessa maneira escrevi o meu primeiro livro, era um livro com mais de 300 páginas. Eu me lembro que inclusive levei a sério a ideia de ser escritor e peguei os manuscritos desse livro. Nessa época eu conheci algumas pessoas, estava começando a cursar faculdade, trabalhar, estagiar, não sei o quê. E aí comecei a levar meu livro para todas as melhores editoras do Brasil que você possa imaginar. Desde a editora Globo até a Companhia das Letras, pode ter certeza, eu fui em todas. E essa foi uma das grandes primeiras frustrações e decepções da minha vida, justamente porque, como um jovem sonhador, eu não fazia ideia que existia máfia, eu não fazia ideia que existia loja, eu não fazia ideia que existia conluio, principalmente entre editoras. E toda essa busca para conseguir publicar o meu primeiro livro fez com que eu entrasse em contato com esse caráter mafioso, do qual se tratam os mercados em geral, não apenas o mercado literário, mas tudo aquilo que você vai buscar o mercado para vender o seu produto, você vai ver que já existem donos, já existem esquemas, etc. e tal. E foi uma frustração muito grande, porque eu percebi que ia ser muito difícil ser um escritor como eu gostaria, e percebi que gostaria aos 18 anos de idade. Então desisti do livro Classe Pobre Alta, desisti de publicar o meu primeiro livro, mas nunca desisti e nunca parei de escrever. E dessa maneira publiquei o meu primeiro livro de poesias por volta dos 25 anos de idade, que inclusive ganhou um prêmio num concurso, e aquilo me deixou muito feliz. Porém foi apenas por volta dos 28 anos de idade, quase 29, que nasceu o blog Médico Animósico, que é o grande responsável por tudo que aconteceu na minha vida, que é o grande responsável pela existência e também pela audiência desse canal. E graças ao blog Médico Animósico, apesar da minha frustração de não conseguir ser um escritor e publicar livros, principalmente livros físicos, eu tinha um espaço onde eu passei a escrever quase todas as semanas, todos os meses, e com isso lá em 2009 comecei também a criar um público que existe e mantém contato na medida do possível até hoje. Então, quem não tem cão, caça com gato. Na impossibilidade de realizar o meu sonho de ser um escritor reconhecido e prestigiado e não conseguir publicar os meus livros, não desisti de escrever e continuei escrevendo no blog Médico Animósico, que a princípio era um blog que havia sido feito para colocar ali testemunhos de viagem, entre outras coisas, até que eu descobri que sou um canalizador e um conector atemporal, e também um médico animósico, entre outras coisas que são a verdadeira razão de ser, não apenas do blog Médico Animósico, mas principalmente da anemosia quântica, que é uma medicina quântica, energética, vibratória, terapêutica e espiritual, através da qual eu pude sobreviver dignamente ao longo de todos esses anos como imigrante. Isso sem contar o trabalho como professor de yoga, que é algo que realmente faz com que eu me sinta a pessoa mais feliz e mais realizada dessa vida. Então não tem nada que eu goste mais do que escrever, não tem nada que eu goste mais do que dar aulas de yoga, e não tem nada que eu ame mais do que oferecer terapias holísticas para as pessoas, seja massagem, seja acupuntura, seja leitura de registros akáshicos, harmonização de chakras e tudo aquilo que é possível ser feito, seja à distância, seja de forma presencial, aqui em Barcelona. Mas a grande verdade é que o tempo passa, a gente vai envelhecendo, mas os sonhos da gente não envelhecem.
e ontem eu fiquei muito feliz justamente porque consegui me organizar e adquirir o meu próprio livro, que está disponível à venda na Amazon. Então eu já tinha em 2020 escrito este livro aqui, que é o Gastronomia e Medicina para Iniciantes e Iniciados. Isso foi na época ali no início da pandemia, acredito que foi em 2019, inclusive, não me lembro bem. Logo, autobiografia de um yogi urbano, onde eu conto em detalhes toda a história minha com o yoga, as minhas viagens pelo mundo, os trabalhos que eu realizei e tudo aquilo que a profissão de professor de yoga pode possibilitar na vida de uma pessoa. E agora o meu mais recente livro, que acabo de lançar, não faz nem um mês, foi lançado no Natal de 2022, que é o livro Pedro HMC, Biografia Não Autorizada. Para quem não sabe, imagino que todos saibam, Pedro HMC é o meu irmão mais novo, que se tornou um youtuber famoso, com mais de milhões de seguidores no próprio canal em YouTube, onde ele é ativista e trata toda a temática da homossexualidade, da transexualidade, etc. e tal. Então esse é um livro que eu fiz questão de escrever justamente para que as pessoas compreendam tudo o que aconteceu em nossas vidas, seja na minha, seja na do Paulo, seja na do Pedro, para que tanto o Paulo como o Pedro e eu, consequentemente, pudéssemos ser isso que somos e ter cada um o resultado que teve, tão diferente, tão antagônico, para desespero da senhora, nossa mãe. Mas, enfim, é um momento de muita alegria e de muita felicidade para mim, justamente porque ser escritor, como já foi dito aqui, é um sonho que eu tenho desde a infância. Consolei a incapacidade de realizar esse sonho escrevendo aí pelos últimos 14, 15 anos em um blog. E agora, graças às tecnologias, graças à Amazon, é muito mais simples editar e publicar um livro de maneira independente do que era antigamente, onde você precisava de uma editora, de um agente literário, contatos no mercado, entre outras coisas. Hoje em dia não. Hoje em dia, se você tem os seus manuscritos, se você escreve, você pode entrar lá no site da Amazon, inclusive todas essas capas foram feitas ali dentro, e apesar da qualidade, eu pensava que estaria muito pior, principalmente esse aqui, o Pedro HMC, porque é um livro grande, ele tem aí 500 páginas, quase isso. E eu pensava que a edição ficaria uma porcaria, justamente porque é tudo feito automático, através de inteligência artificial e etc. Mas a verdade é que esses dois aqui, esse aqui eu já tinha pedido antes, esses dois aqui chegaram ontem aqui em casa, e a verdade é que ao olhar o material eu pensava que estaria pior. Então de 0 a 10 eu dou uma nota 7 para a edição desses livros, justamente porque eu não sou um editor, eu não sou... Então, algumas páginas, às vezes, você vê que falta uma margem aqui, falta uma coisa ali, mas de 0 a 10, uma nota 7, realmente para mim é um motivo de felicidade muito grande. Estou muito feliz, ainda que não totalmente realizado, porque aqui está a prova, escritor eu já sou. O que faltam agora são os leitores. E esse vai ser, sem dúvida, o desafio mais difícil, porque se tem uma coisa complicada que eu sempre tive ao longo da vida, é fazer com que as pessoas gostem de mim. Mas enfim, para isso estou escrevendo, para isso escrevo há tantos anos no blog Médico Animósico, e você que é seguidor e leitor do blog Médico Animósico já pode me dar uma força, fazendo de mim um escritor bem-sucedido. Você pode adquirir lá no site da Amazon qualquer um dos nossos livros, seja em forma digital, o que vai sair bastante barato, por donativos de $3, $5 e $10 você pode adquirir os nossos livros digitais, ou também em versão capa comum, que aí vai encarecer um pouquinho. Esse aqui, se não me engano, está por volta dos $15 ou $20, esse aqui $25, e o livro do Pedro, se for em capa comum, é $30 ou $50 em capa dura. E por isso eu continuarei trabalhando, eu continuarei buscando parceiros de trabalho, colaboradores, quem sabe encontrar uma editora que me possibilite vender e distribuir esses livros aí no Brasil, através da editora, através das livrarias, de forma que a produção do livro possa ser barateada, justamente porque eu não estou tendo lucro praticamente nenhum
na venda desses livros na Amazon, né? Existe um limite de preço mínimo que você pode pôr lá, eu estou colocando o limite mínimo para que eles me permitam vender, porque nesse momento eu não posso me dar ao luxo de querer fazer dinheiro sendo um escritor desconhecido, né? O que eu preciso agora é que as pessoas leiam os livros que eu escrevi. E felizmente já tenho algumas pessoas que já leram os 3 livros e é muito bacana, né? Não só escrever, mas também estar em contato com as pessoas que leram aquilo que você escreve, e dessa maneira elas podem dar um feedback, fazer críticas, fazer elogios, e tudo isso é muito importante num processo de realizar sonhos. E isso não tem nada a ver com ser rico, isso não tem nada a ver com ser pobre, isso tem a ver com saber o que você quer e correr atrás disso. E eu sempre soube o quanto eu queria ser um escritor. E agora eu já sou, o mais difícil já foi feito, né? Que é conseguir publicar e ter o produto que são os livros. Agora que eu já tenho ele, vamos em busca de leitores, e para isso eu conto com você que faz parte dos espectadores aqui do nosso canal em YouTube, da nossa pequena, porém nobre audiência, e também das pessoas que são seguidores do blog Médico Animósico. Acredito que seja isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse dia tão feliz, que pode ter certeza eu estarei celebrando o dia todo, graças ao fato de já ter os meus 3 livros publicados e, no final das contas, considerando que é uma produção independente, até que a qualidade deles não está mal, até que está razoável, aceitável, mas a verdade é que ainda podemos aperfeiçoar muito. Então é isso, gente fina, gente bacana, gente bonita, gente elegante. Estou muito feliz aqui do lado dos meus livrinhos. Obrigado a todos que possibilitaram a realização desse sonho de ser escritor, e agora peço a ajuda de vocês para que eu conquiste cada dia mais melhores e novos leitores. Saudações cordiais a todos, seguimos em contato e trabalhando. Muito obrigado. There's a place in your heart, and I know that it is love, and this place could be much brighter than tomorrow. And if you really try, you will find no need to cry. In this place you will feel there's no hurt or sorrow.